Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast Fala Doutor, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, na qual procuramos abordar um tema que seja de importância e interesse da população em geral. Alguns que sejam muito leigos no assunto, outros nem tanto, mas a proposta nossa é que quem quer adquirir mais conhecimento na área da saúde, em tudo que se refere à saúde, recebendo informações de qualidade. Isso que a gente precisa levar para vocês, informações de qualidade, vindos de um especialista que seja uma referência na área e que tenha expertise para responder as perguntas que a gente vai formular. Muito bom. Lembrando sempre, né? Todos os episódios gravados no podcast Fala Doutor, eles ficam disponíveis no YouTube da APM de São José dos Campos e no YouTube da TV APM, que é a APM estadual, né? Além de vocês conseguem ter acesso facilmente pelo site, tanto da APM de São José dos Campos, como pela APM de São Paulo. E também, quem quer só ouvir o programa, através do Spotify. Aí, o programa Fala Doutor. Muito bom. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que talvez há pouco mais de 50 anos atrás, uns 50 anos atrás, né, a gente ouvia falar muito pouco, que era coisa que também praticamente não existia, né, que é a saúde do trabalhador, né, e mais especificamente a medicina do trabalho, né. E para falar sobre esse tema, está conosco hoje a doutora Tatiana Ferreira de Souza Bueno, que é uma colega joseense da nova geração, que já possui uma grande experiência nessa área de medicina do trabalho. Ela teve a sua graduação na universidade, no Centro Universitário de Volta Redonda, né? Posteriormente fez a sua especialização nessa área de medicina do trabalho pela Unicastelo, e ela possui o título de especialista em medicina do trabalho pela ANAND, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Na verdade, poucos colegas têm o título de especialista nessa área. E tem o seu RQE, que é o seu registro de qualificação de especialista pelo Conselho Federal de Medicina, né? Sim. Além disso tudo, ela também tem a sua especialização em geriatria e gerontologia, né? E atualmente ela coordena a Liga Acadêmica de Medicina do Trabalho da Universidade Anhembi Morumbi. Doutora Tatiana Bueno, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, lembrar a todos que, além de toda esta qualificação profissional, você é a diretora de comunicação da Associação Paulista de Medicina Regional aqui de São José dos Campos, né? Uma colega muito atuante, faz um trabalho maravilhoso na nossa regional e muito legal, muito bom tê-la aqui. Peço a você que se apresente e logo depois iniciaremos com algumas perguntas. Joia, prazer. Eu acho que depois de toda essa apresentação, mais do que lisonjeada, porque o Otton, para mim, sempre foi referência, né? Referência como médico da minha família, referência como médico na empresa, na cidade, e agora referência como diretor da PM, né? Ele sempre foi a pessoa que ficava me instigando ali, colocando, vou colocar assim, um mosquitinho no ouvido, vamos para a PM. Eu acabei seguindo esse caminho graças a ele também, tá? Então, é um prazer estar aqui. Amo muito o que faço, sim, fiz medicina há mais de 10 anos, né? Também tenho a especialização de medicina do trabalho há mais de 10 anos.
E vou ser sincera que acompanho essa transformação atuando e realmente tem sido um grande desafio, desde sempre estar aí no meio de grandes multinacionais e aprender a cada dia com que a saúde do trabalhador, como você bem colocou, está se transformando nesses 50 anos. Próximos, né? Porque eu vou colocar que é desde 1970 que ela tem sido regulamentada e colocada no Perfeito, jogo. perfeito. E lembrando, né, que a doutora Tatiana, ela trabalhou como médica do trabalho e depois veio a ser a coordenadora da área de medicina do trabalho de uma grande empresa da indústria aeronáutica de nossa cidade, né? E hoje ela está atuando mais nas empresas da área vidreira, né? De fabricação de vidros, né? Na nossa Exato. região, né? Muito bom. Doutora Tatiana, antes de começar as perguntas, eu vou dar alguns pitacos, né? Por favor. Eu vou tecer alguns comentários, porque eu me formei faz quase 44 anos, né? E eu lembro que nós tínhamos em nossa grade curricular a matéria Medicina do Trabalho, que era comandada pelo saudoso, muito querido doutor Oswaldo Paulino, né? E eu lembro também que logo após a formatura, muitos colegas já formados iam fazer sua residência médica. Muitos à noite faziam um curso de especialização em medicina do trabalho, que era à noite, e o curso de especialização duravam 3 meses. Uau. 3 meses. Então muita gente fazia e já ia como. Era um quebra-galho você trabalhar como médico do trabalho em alguma empresa, né? Desculpe o termo, Não, não é super pejorativo, é que entendo. É a a época realidade. era essa, né? Muito bem. E eu particularmente, né? Quando me formei, fazendo a especialização em pediatria, né? E ao voltar para São José dos Campos, eu vim atuar em algumas multinacionais aqui de São José dos Campos, né? Na época, Canepo, Nacional do Brasil, a Panasonic, a Eaton, a Fademac, na época lá em Jacareí, que hoje tem outro nome, não me lembro também. Mas a gente era um médico, na verdade, era médico assistencial, mas trabalhava por uma medicina de grupo, né? Era um médico assistencial, mas praticamente fazia o trabalho como um médico especialista na área, na verdade. E a gente percebe que houve uma grande evolução, né, nessa área de medicina do trabalho. E você, eu sei que você vai comentar isso conosco, né? Mas eu sempre me questionava um pouco, né? Porque o médico do trabalho, na minha visão, na época, né, ele não podia pender nem para o lado do empregador, nem para o lado do empregado. Ele tinha que ser como se fosse um cientista, um estudioso da área, para não ficar sob pressão da empresa e sob pressão do sindicato, representante dos trabalhadores, né? Não era, eu confesso que não era muito fácil, às vezes era meio constrangedor. A gente dava o melhor da gente, tanto para não pender para nenhuma das áreas, né? Então, aí já vai a minha primeira pergunta, né? Qual que é a importância da medicina do trabalho, a evolução na história da medicina do trabalho e a atuação atual? O que Não, você pode me falar sobre isso? ótimo. Eu vou até pincelar em cima dos seus comentários, porque quando você comentou, né, a especialização em 3 meses, a minha especialização durou 3 anos. Perfeito. Então, acho que isso já mostra a evolução de toda a temática, né, do quanto é necessário um preparo para estar atuando ali. E não vou negar para você que hoje, da maneira com que está, talvez esses 3 anos também já sejam obsoletos, porque é muito mais do que só atuar, como você mesmo colocou aí, né? Numa questão de médico assistencial. Então, realmente, essa situação de médico assistencial ainda existe, a gente ainda está ali à disposição do funcionário para, vou colocar, estou gripado, com situações pormenores, como se fosse um pronto-socorro e que seja cabível que a gente os atenda e faça a referência médica, né? Afinal de sempre, nós somos médicos antes de tudo.
Perfeito. Então, isso existe em qualquer A partir local. do momento que a gente deixa faculdade, a gente é um clínico geral, né? Exato. Algumas empresas com mais possibilidades de intervenções maiores, outras menores, vai depender do que tem-se de estrutura, como você colocou na minha primeira experiência numa empresa grande, multinacional, que tinha mais de 10 mil funcionários na planta, já chegou a ter. Eu tinha emergência do ponto de vista de infarto, de derrame, de realmente ter que usar desfibrilador, sair correndo em ambulância, não foram poucas, né? Experiência na rua, a gente atendia na rua, enquanto não existia SAMU aqui na região, existia um acordo entre essa empresa e a prefeitura, então foi uma grande escola também nesse ponto, né? Afinal, quando a gente sai da Perfeito. faculdade um tantinho cru, a gente vai criando esse portfólio. Mas em relação à medicina do trabalho, essa interface que você falou entre empresa e colaborador e sindicato ainda existe, a gente tem que ter esse jogo de cintura e muitas vezes embasamento para provar a nossa opinião e principalmente o nosso respaldo técnico, né? Graças a Deus eu falo que tudo que a gente faz tem que ser muito bem embasado, colocado por termos científicos e então muitas vezes quando ocorre ou um acidente de trabalho ou existe uma implementação de uma situação de melhoria para a saúde do colaborador, a gente tem que sim provar por A mais B que aquele investimento vai valer a pena. E isso é legal porque a medicina do trabalho hoje tem técnicas para provar isso, cálculos, né, que eu falo que foge até da medicina, que brincam que médico não sabe matemática. Eu sou um pouquinho dessa ponta, não vou negar, e que estou até me especializando para isso, para que eu possa ser melhor nessa atuação, porque hoje, sim, a gente precisa provar o quanto o investimento em saúde dá retorno, é importante, e principalmente vai fazer com que haja uma mudança, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também para dentro da casa dos colaboradores, e isso diminuir o uso de convênio, diminuir aí a questão de até mesmo, vou colocar, prováveis acidentes, porque a pessoa fica preocupada com uma situação, ela leva aquilo para dentro da empresa, a gente não consegue disseminar, né, destoar e diferenciar a vida social da vida, vou colocar, de um trabalhador, né, apesar de ter foco, mas a gente carrega o dia a dia conosco. Então, Perfeito. isso influencia bastante. Então, acho É, que a atuação mudou. talvez no final do século passado, né, quando se falava em medicina do trabalho para uma empresa, talvez a medicina do trabalho fosse uma pedra no sapato da empresa. Que é lógico, a empresa foca o lucro, o que é perfeito e natural que isso aconteça. Mas e o trabalhador, ele ficava também querendo defender a sua parte, né? E eu acho que com essa evolução, hoje as empresas percebem que a atuação de um médico do trabalho leva a lucro, pra, é lucrativo para a empresa você poder atuar sem que haja acidentes no trabalho, então atuar da maneira preventiva, principalmente, né? Isso que eu acho legal. E eu queria que você me falasse, então, quais são as principais características da medicina do trabalho? As principais características da medicina do trabalho hoje são atuar em condições do meio ambiente e principalmente da saúde que esse trabalhador possa ganhar, como você bem colocou, de maneira preventiva, né? Então, quando a gente pensa num trabalhador como indivíduo, como ser único, a gente tem que pensar, vamos dizer, o Otton está sentado de maneira correta? Isso não vai provocar nenhum malefício em sua articulação, por exemplo? O Otton tem um ambiente saudável em que ele possa interagir com as pessoas, em que ele possa ter um raciocínio tranquilo, nenhum tipo de dificuldade mental, vou colocar aí, que é até um assunto que eu acho que vale a pena a gente conversar daqui a pouco, que também é um ganho, principalmente esse ano, para a saúde do trabalhador. A família dele está confortável, a família dele tem condições de manter a saúde tão boa quanto a dele dentro da empresa, né? O que eu posso melhorar em relação a isso? Além disso, os demais que estão ao redor dele conseguem criar a mesma condição em grupo? Então, assim, hoje não é só olhar a saúde, vou colocar a cabeça, abdômen, pernas e Sim, articulações, não. Faz parte, obviamente. Assim como a legislação, você falou da pedra do sapato,
Ainda há esse estigma, e até mesmo por colegas, de que fazer medicina do trabalho é só assinar ASO e medir pressão, né? Assim que a gente Sim. escuta por aí. Mas, na verdade, existia essa exigência anterior de que as empresas tinham que engolir o médico do trabalho para que ele assinasse um documento em específico que é solicitado anualmente. Isso ainda existe, né? A gente ainda cumpre obrigatoriedades, de legislação, vamos colocar assim, que são necessárias, que fazem parte de toda essa questão preventiva, mas que são mais bem aproveitadas, realmente, do ponto de vista de cuidar da saúde do trabalhador e de quem está ao redor. Então, é a evolução, é a importância da Perfeito. saúde do trabalho. Você comentou, foi a partir de 1970 que houve a regulamentação definitiva, Definitiva, definitiva exato. para a área, né? Uhum. Que é interessante, porque essa época, né? 1980, final de 70, começo de 80, no ambulatório de uma empresa, muitas vezes o funcionário te procurava, né? Já trabalhava há mais de 20 anos na empresa, funcionário, digamos, né? Eu tô, No fictício. é, e ele chegava pra gente e falava assim, né? Poxa, doutor, tô com uma dor nas costas, né? E dor aqui. Quando eu entrei aqui, não tinha nada disso, né? E até eu brincava, mas há 20 anos atrás eu também tinha cabelo escuro, não tinha, né? Também, para aí, vamos pensar um pouco o que que pode estar Lógico. atrapalhando, né? Eu acho que, então, o funcionário hoje ele tem o conhecimento, que ele tem os direitos, né? Mas também e tem os deveres a cumprir também, né? Exato. Então, e qual que então é a preocupação da medicina do trabalho dentro de uma empresa? Garantir que esse funcionário seja saudável no ponto de vista de diminuir até, vou colocar assim, absenteísmo que a gente fala, que é a falta, né? Realmente que aí vai dar problemas com produtividade, com colegas que vão ficar sobrecarregados. Então, Perfeito. garantir que aquele indivíduo seja saudável para manter a rotina de trabalho dele e garantir também que ele tem uma qualidade de vida. Né? E isso é muito legal. Eu falo que é uma coisa que hoje eu sou apaixonada, que se Deus quiser e me permitir, eu vou trabalhar só com qualidade de vida daqui a um tempo, porque realmente é algo que está mudando. As empresas já têm essa visão hoje de que elas precisam ter um setor além da medicina ocupacional, que é o setor de qualidade de vida e bem-estar, para provocar com que esses funcionários sejam todos preventivos. Eles utilizem de todos os meios de saúde para poder estar ganhando saúde, vou colocar aí, Sim, é né? o Sendo bem-estar, né? repetitiva, Bem-estar físico e mental. mental, né? Não é só o bem-estar físico. E o legal é que o governo está regulamentando isso, né? Essa questão de Perfeito. saúde mental, que depois da pandemia foi o grande boom, não tinha chegado até a gente ainda. E esse ano, obrigatoriamente, a partir de 5 de maio, nós vamos ter que reportar, né, de maneira, vou colocar assim, adequada, lógico, ao governo, que é a atualização da NR1, os fatores psicossociais presentes dentro de uma empresa. E aí o termo é bonito, mas você fala, mas o que é psicossocial, né? Sim, E aí, sim, o ambiente de trabalho está adequado, eu não tenho pressão por ponto de vista de liderança, eu consigo, vou colocar assim, me desenvolver naquele ambiente, existe subsídio para o meu desenvolvimento ali dentro, não, eu fico travado, só posso fazer o que é colocado, então, assim, tudo isso vai ser avaliado para, de alguma maneira, o governo cobrar a empresa que ela tome atitude. Isso é legal também, porque a gente sabe que infelizmente, os problemas de saúde sim, mentais não começam só dentro de casa, né? Infelizmente. perfeito. E não tem jeito, né? Tem que ter uma regulamentação, porque também, mesmo alguns maus funcionários existem, é lógico, né? Sempre vai existir, mas também existem empresas que não querem cumprir com nada, prejudicam. Eu lembro 50, um pouco mais de 50 anos, quando surgiu aquilo sobre o amianto, né? O prejuízo do amianto. Muitas pessoas desenvolveram câncer de pulmões pelo contato com amianto sem ter o mínimo de equipamento de proteção individual, né? Sim. Que hoje é totalmente diferente isso, né? Mas você, complementando a preocupação da medicina do trabalho, né?
E é obrigatório medicina do trabalho nas empresas? Sim, de novo, é regulamentado, né? Existe um termo que a gente usa muita sigla, né? Chama PCMSO, que é um programa de controle, né, de medicina e saúde do trabalhador, e que a gente tem que, é um documento, na verdade, que anualmente todo médico do trabalho responsável pela empresa assina e tem que remeter ao governo sobre toda a situação de risco observada e prevenida dentro da empresa. Isso ligado principalmente aos fatores de risco. De novo, vou usar né, o Otton de exemplo. Ah, ele está sentado aqui e a cadeira dele está torta. Aquilo pode vir a provocar um, um problema em coluna daqui a uns dias. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu coloco nesse documento que o Otton tem uma cadeira e que ela foi trocada, por exemplo, para que ele Isso, possa ter uma situação ergonômica. Eu vou usar o termo técnico, né? Que ergonomia é perfeito. toda questão de postura, garantida. Então, isso seria um risco ergonômico prevenido. E aí é isso que a gente faz no ponto de vista legislativo. E que foi regulamentado, aí eu vou falar que eu não sei há quanto tempo, mas desde que eu sou médica do trabalho, isso já existe, e acredito que no seu período Sim. também, né? Então já Estava veio junto. começando, né, a se falar sobre essa parte, né? O dia a dia do médico do trabalho, né? Então, você já falou, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? A legislação trabalhista, as NRs, né, que são E como que é? hoje são 36. São 36 NRs, né? O que que você pode me falar, então, sobre o dia a dia do médico do trabalho? Olha, complexo, hein? Se a gente começar pela base, né? Por que o médico era colocado antes dentro da empresa, então, assim, o PCMSO, que existe todo um estudo a ser feito, né? Dentro do PCMSO cabem os periódicos, famosos periódicos, exames admissionais, exames demissionais, que a gente fala sobre a situação de saúde daquele indivíduo no momento, né? Perfeito. E ele tem Isso é obrigatório? periodicidade de acordo com a idade, de acordo com a Tem, função? exato. Tá, Vamos colocar uma periodicidade que é certa, que depois dos 50 anos ele tem que ser feito anual, indiferente do risco daquele funcionário, né? perfeito. E aí, se houver um risco, por exemplo, aquele funcionário trabalha em altura, eu sou obrigada, vou colocar regulamentamente, né, de fazer alguns exames em específico para evitar com que haja um acidente com ele quando ele estiver lá em altura. Ah, ele não Ótimo. tem diabetes comprovadamente, ele não tem nenhum problema neurológico, então existe toda uma cadeia de complementação de exames que é feito ao exame periódico de acordo com o risco em que aquela pessoa trabalha, tá? E, lógico, como você bem colocou, a periodicidade. Exemplo, se a pessoa mexe com radiação, né? Uns raios-x que existem em algumas empresas para situações em específico. Essa pessoa tem que ser observada a cada 6 meses. Então, a gente tem uma rotina em relação a isso, né? Além disso, nós fazemos aí a ponte de assistencialismo e principalmente com o plano de saúde vigente nas empresas. Eu vou ser sincera que eu acho que é o maior desafio hoje para as empresas, porque os planos de saúde cada vez também estão mais sobrecarregados, né? Aumentam preço, volume, e nós, como médico do trabalho, somos cobrados de alguma maneira para que haja um estudo de que aquela adequação de preço anual seja, vou colocar assim, condizente com a saúde da população ali. Porque o entendimento bem leigo do gestor, né? Como você falou, justo que seja assim, é que se eu estou pagando um médico do trabalho e investindo em saúde do trabalhador aqui dentro da empresa, teoricamente ele não pode ficar doente. Então, por que está tendo tanto uso de plano de saúde dessa maneira? Perfeito. Né? Então, a gente, de alguma maneira, tem que fazer esse estudo para que, olha, foi por isso, foi assado, existe como diminuir, que aí a gente vai até o plano de saúde, né? Existe uma interface também. Olha, por que foi cobrado isso? Por que foi feito aquilo? Para que a gente entenda também que eles saibam que a gente está olhando, vamos dizer assim. Isso a gente chama de sinistralidade. É todo um termo e uma característica técnica que é necessária tá adjunto, vou colocar assim. Que é usada tanto pela empresa como pelo plano, principalmente pelo plano de Exato, saúde, né? principalmente pelo plano de saúde. Além disso, as questões de campanhas de saúde, né? Que a gente até, às vezes, muitas vezes o funcionário olha e fala, lá vem o povo da saúde de novo. Hoje, logo cedo, eu já estava fazendo campanha sobre dengue dentro da empresa. Mas é uma maneira de novo, saúde é educação,
né? Educação é saúde. Então, a gente, de alguma maneira, implementa um planejamento de campanhas anuais, além daquelas também que são exigidas. Exemplo, a CIPA, que é um órgão que ajuda na prevenção de acidente dentro de qualquer empresa, também tem suas campanhas de saúde. E a gente é um braço, né? E no carnaval, por exemplo, se fala sobre IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E quem fala? O médico trabalha na empresa, O que vem a ser né? CIPA? CIPA, na verdade, eles são vou colocar um grupo de funcionários, né, que se dispõe a fazer rotinas de prevenção de acidentes dentro da empresa, tá? Comissão Interna de Isso, de Prevenção prevenção de de Acidentes, acidente. né? Exato. Eles são eleitos, eu acho, São na empresa, né? eleitos, eles se candidatam e são eleitos Isso. pela E própria massa durante, de funcionários. e durante o tempo que eles estão pela CIPA, eles têm uma estabilidade, eu acho que de 2 anos. 2 anos, né? Exatamente. Tá, Porque eles têm uma atuação muito importante, né? Nesse perfeito. ponto de vista não só de prevenção de acidente, mas de promover saúde, promover segurança, E né? levar a credibilidade para o funcionário, o que está sendo feito vai ser bom para ele, né? Acho que isso é o mais, talvez seja o Exatamente. mais importante, né? Que também, antes também era uma pedra no sapato da empresa, né? E hoje Perfeito. eles também estão mudando essa característica e acaba sendo, como eu tô falando, atuante tanto quanto nós. Além disso, das campanhas de saúde, existem as questões aí dos programas de qualidade de vida, né? Que é uma novidade, mas na verdade a maioria das empresas hoje tem. A gente faz programas, por exemplo, programas nutricionais, programas com psicólogo, programas com gestantes e bebês. Para quê? Para instruir, para poder facilitar algumas situações para aquele público, né? Um controle de crônicos, por exemplo, as pessoas que têm hipertensão, diabetes, doenças que são, vamos dizer assim, de uso habitual de medicação e que precisam de informações, né? A gente sempre está junto com esses grupos, fazendo outros tipos de intervenção, não só educativa, mas também, olha, você está sem controle, você não foi no cardiologista esse ano, não vi aqui na sua tabelação, por que você não foi? A gente precisa que você faça, né, a sua parte também. Por quê? Porque muitas vezes a rotina, ainda mais hoje, né, engole as pessoas. Então, Perfeito. a obrigação é que, em vez da gente cobrar depois que aconteceu o problema, é cobrar antes que aconteça, vamos dizer assim, né? Vacinação também virou uma obrigação, maneira de dizer, mas na verdade virou vou colocar assim, mais um ponto para o médico do trabalho cuidar. A gente tem todo um controle de vacinação de todo o público e Perfeito. as empresas, em suma, também fazem subsídios financeiros para que aquelas pessoas tenham facilidade em se vacinar, fora o do governo, né, que existe o subsídio do governo. Então, isso também é legal de ver, né? Eu falo que a medicina do trabalho hoje age de uma maneira muito preventiva mesmo. E isso é interessante ver porque funciona, né? Exemplo, na empresa em que eu trabalho hoje, a gente tem mais de 75% da população vacinada de gripe. Aí eu até fui puxar o dado para vir para cá. Ano passado, eu tive 18 pessoas só afastadas por conta de gripe. E aí você fala, poxa, num público de quase 1.000, é quase irrisório, né? Por quê? Porque a gente faz uma campanha pertinente à vacinação. A empresa investe. É o tal do voltar os números para o gestor e falar, olha como está funcionando o investimento em saúde, Exato. né? E legal, né? Que tudo isso que você está falando vem de encontro ao foco principal do programa, do podcast Fala Doutor, que é a prevenção, né? Então, esse público que está nos vendo, está nos ouvindo, a maioria deles é um público leigo no assunto, mas que quer ter conhecimento, quer saber como se prevenir, né? Então, isso é muito bacana, que a maioria deles está trabalhando, ou já trabalhou, ou vai trabalhar em alguma empresa, ele já pode saber o que, a importância que ele tem que ajudar também, né? Não é só. Sim. Outra coisa que a gente faz com muita facilidade, eu falo hoje, e isso eu já fazia na outra empresa, e essa tem ainda mais abertura, e é legal, é que assim, vamos dizer, o Otton precisaria de uma cirurgia complexa e está tendo dificuldade com convênio, dificuldade com o médico que ele gosta. Poxa vida, como é que a gente vai acertar esse prumo, né? Para que a pessoa possa, de novo, ter a saúde dele de volta. A gente tem a facilidade de chegar ao convênio, tem a facilidade de mostrar à gestão que se a gente resolver o problema daquele funcionário, de alguma maneira isso vai voltar para ele como produtividade posterior. Diferente se aquele problema fosse arrastando, né? Lógico. Né?
Então, assim, e aí muitas vezes a empresa acaba bancando aquela cirurgia, ou até mesmo o próprio convênio, né? Acha alternativas. Isso é legal de entender e ver também, né? Não só para o funcionário, mas para os dependentes. Então, essa parte também eu falo que chega a ser gratificante, né? Porque é como se a gente estivesse lutando pela vida do outro mesmo. Porque geralmente são problemas complexos, não é algo simples, né? Mas é legal, vou dar um outro pitaco aqui, né? Que nós estamos falando sobre medicina do trabalho, saúde do trabalhador. Então, toda empresa tem alguma coisa relacionada a essa área, medicina do trabalho. Mas só que a área de medicina do trabalho não é só o médico do trabalho, né? Você tem o técnico de segurança, você tem a enfermeira especializada na área do trabalho, muitas vezes você tem um assistente social, então é uma coisa que vai mais além, não é só o médico, né? O Sim, médico, naturalmente, ele provavelmente ele vai capitanear esse grupo, ele vai é chefiar isso. esse grupo e vai ser cobrado também pelos resultados, né? É isso, tá muito certo. Além disso, ainda tem o desafio nas empresas grandes de gerenciar uma equipe, né? Perfeito. Que aí você lidar com os colaboradores, o comportamento da equipe interna, o comportamento da equipe com os colaboradores. Isso. É sobre isso. Então, voltando aqui um pouquinho no dia a dia do médico do trabalho, né? Falamos lá sobre o PCMSO, né? E a legislação, essas NRs que você falou que tem no. O que, Verdade. que vem a ser NR, né? Uhum. Nós temos, acho que 36, você comentou, Isso. né? Então, essa legislação trabalhista, não só a legislação trabalhista, a legislação civil também, né? Porque tem benefícios, tem as doenças ocupacionais, você tem que fazer a classificação das incapacidades, né? É muita coisa, É né? muita coisa. Você tem que estabelecer critérios para deficiências e as necessidades que existem para isso, né? Vamos começar pelas NRs. Eu falo é NR, muito mais, né? As isso, NRs, vamos desmistificar a sigla, né? Normas regulamentadoras. isso, Então, elas servem para nortear a medicina do trabalho e a segurança do trabalho, porque também é muito bem usado por eles, tá? Para avaliar os riscos e as condições que devam ser, vou colocar assim, feitas para melhoria. Então, por exemplo, algumas das NRs são específicas. Ah, empresa petroleira. Tem que ver isso, 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 X. Empresa de navegação e transporte. X, 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 X. Mas existem as NRs que são de formatação geral, como você bem colocou. A primeira delas fala sobre quando fazer um admissional, um demissional, um retorno ao trabalho, que também existem essas questões, que é outra face que a gente lida e que não é simples, que são com os benefícios, né? Na verdade, quando uma pessoa se afasta, além dos 15 dias regulamentados para a empresa, ela entra no INSS e aí começa vou colocar uma jornada, dependendo da situação, porque ele tem que ser avaliado pelo perito do INSS, às vezes a condição vista pelo perito não é a mesma que a nossa e do médico assistencial, e aí a gente tem que fazer o jogo do meio de cintura, porque aquela pessoa pode ficar num limbo que, como essas opiniões muitas vezes podem não bater, esse limbo faz com que a pessoa não receba nem da empresa e nem do INSS, uma situação administrativa, mas que a gente, como médico do trabalho, tem que pôr o dedo para perfeito. poder, de alguma maneira, de novo, promover o bem-estar daquele funcionário, não deixar com que também a situação financeira, que é saúde, né? Saúde financeira, já se usa o termo, não caia de maneira ruim. Então, também temos que gerenciar os benefícios presentes dentro da empresa, levar os números para RH e para gestão, para diretoria, fazer essas interfaces necessárias. Então, isso também é regulamentado. Existem as questões aí, vou colocar de NR. Ah, a pessoa trabalha em espaço confinado, trabalha em altura, dirige veículo industrial. O que é necessário para que aquela pessoa possa fazer esse tipo de serviço? As NRs também falam sobre isso, né? Então, é toda uma avaliação e um norte para que a gente trabalhe. Como você bem colocou, as incapacidades também são complicadas, porque, óbvio, é o que a gente fala, graças a Deus, a medicina do trabalho, a segurança do trabalho,
as condições de trabalho estão evoluindo, né? Até se fala que houve a revolução industrial primária lá atrás, em que a medicina do trabalho foi colocada, vamos dizer assim, como uma necessidade, onde surgiu alguns pontos de medicina do trabalho, né? E agora essa revolução, né, industrial que existe no último século, que todo mundo fala que é a revolução industrial digital que a gente vive, e eu acredito muito nisso também, estando no meio, que realmente houve uma mudança exacerbada de que as empresas entenderam que precisam prevenir. Mas o resquício da Revolução Industrial lá atrás, em que era visto, né, eu vou colocar o Fordismo, a linha de produção sem nenhum tipo de situação a mais, ainda existem. Então, as incapacidades também existem, afinal, tem pessoas com mais de 40, 50 anos trabalhando e que a gente precisa ter o outro olhar, né? Como adaptar aquela pessoa, como trabalhar a saúde mental daquela pessoa que de alguma maneira também já foi atingida. Não é simples, porque também existe o interesse da empresa, Lógico. né? De novo, a empresa visa lucro. E a Exato. gente fica ali naquele meio para poder mostrar essa situação. E a situação hoje também que advém é a tal da diversidade, né? Perfeito. E aí os PCDs, né, que vou falar melhor agora sem siglas, né, que são as pessoas com deficiências, eles também têm direito de atuar e isso está mudando muito dentro do ambiente fabril. E o médico do trabalho tem que seguir um manual de classificação, diferente de Detran, diferente de outras Ah, situações. A gente tem que acompanhar a adaptação daquela pessoa no posto. Muitas vezes a gente vai até o posto de trabalho avaliar. Até eu falo que é muito legal, porque eu saí de um ambiente aeronáutico que é um mundo fascinante, né? Eu falo que eu aprendi muito sobre avião por conta disso. E você ter que ir lá avaliar o posto, você vai aprendendo cada situação de produção. E agora eu tô no vidro, então também é diferente, é um chão de fábrica muito diferente. Atuei um pouquinho no varejo, que também é um chão de fábrica diferente, né? Vamos dizer assim. Eu falo chão de fábrica, mas de empresas, né? sim. De norte diferente. E aí você ter o contato também com isso é legal, né? Existe a ergonomia dentro da empresa hoje também, que é controlada pela medicina do trabalho, que a gente fala ergonomia, pensa só em postura, mas na verdade qualquer situação de condição de trabalho tem que ter uma avaliação ergonômica para que a pessoa está fazendo do jeito certo, é adequado para não causar nenhum tipo de problema para ela, né? E aí o médico do trabalho muitas vezes faz essa interface para ajudar uma adaptação melhor ergonomicamente falando. Então, na empresa, a gestão de saúde é feita pelo médico do trabalho, né? Sim. E o mais complicado é quando é a gestão de riscos, né? Acho que é aí que pega mais, né? E eu queria que você me falasse, então, que você comentou sobre o exemplo agora de gestão de risco com a Covid. Como que vocês conseguiram segurar essa barra, né? Foi um desafio também, né? Primeiro porque a Covid era novo para todo Sim, mundo, né? Era algo assustador para todo mundo, apesar de, assim, os médicos, os enfermeiros, o setor de saúde em geral lidou de cara, mas olha, todo mundo lidou com medo, né? com certeza. Todo mundo lidou com medo, não sabia se ia chegar em casa no outro dia ou não. Era Exato. sobre isso. E aí foi até eu falar que surpreendente, porque como médico do trabalho, a gente começou a adaptar, vou colocar assim, no restaurante, em como tinha que ser a disposição das mesas do restaurante, no banheiro, se podia usar aquela pia ou não, em como as pessoas tinham que se sentar, em como as pessoas tinham que pegar a van ou não para dentro da empresa, coisas que fogem do nosso norte, né? Você fala assim, é Sim. muito mais administrativo, mas sempre parava na medicina do trabalho. Além do fluxo, vou colocar comum, que toda empresa montou, para atender as pessoas que tivessem Covid, sejam elas dentro da empresa, sejam elas fora, né? Porque as pessoas que estavam internadas na responsabilidade da empresa, a gente também ficava com a preocupação de que pudesse haver uma gravidade maior, o quanto a gente podia melhorar aquilo, a condição, as vagas de UTI que faltaram. Isso. Então, foi uma situação crítica. Eu até vou usar um exemplo. Fora a gestão da produtividade da empresa, que essa eu acho que foi o meu maior desafio. Empresa aeronáutica em que eu trabalhava, uma das pessoas que pegou o Covid estava trabalhando num espaço muito pequeno e aí foi preciso que a gente parasse a produção de um avião que tinha data de entrega por causa dessa situação.
E aí o que saiu, obviamente, vou colocar para o CEO, para o presidente da empresa, é que a médica do trabalho da empresa tinha proibido de alguém subir ali durante 3 dias. Então vocês imaginam o tamanho da responsabilidade que a gente ganhou, né? O peso que a gente ganhou dentro de uma empresa para interferir numa compra, sei lá, de milhões de reais. Exato. O quanto essa decisão foi difícil. Né? Eu era coordenadora da empresa e falei, ninguém sobe. Ninguém entra, pelo amor de Deus, porque ainda era muito incerto, eu não sabia a situação do quanto Formities passava ou não. E tive que comprar briga, né? Não teve jeito. Lógico. E fazendo a minha parte. E é muito Então, desgastante, né? Porque muito. quem olha a figura do médico acha que ele, né, tá tranquilo, Ou olha. então, assim, o médico trabalha assim, tá sentadinho ali só no computador, né? Exato. É sobre isso. Mas, na verdade, muitas vezes a gente tá brigando por um direito ou alguma situação em específico ali. Específico que o trabalhador está te vendo lá, ele fala, vidão, hein, doutor? Sobre isso. Isso que é vida, ele trabalha sentado o dia inteiro, não faz nada, né? Mal Exato. sabe ele a saúde mental nossa, sentadinho lá, como é que está sendo afetada, né? Exato. Eu vou partir para uma parte que talvez seja de maior interesse agora para quem trabalha numa empresa, né? Queria que você me falasse, eu vou te perguntando, você vai me falar as principais doenças relacionadas ao trabalho, né? Sim, E, de maneira sucinta, como procurar evitá-las. sim. Então, talvez, né, a principal delas seja a famigerada LER, né? Exato. Lesões por Esforços esforços repetitivos, né? repetitivos. Imagina se há 20, 30, 40 anos atrás alguém. LER. Hoje todo mundo já sabe o que é LER, Eu né? falo, o funcionário já chega dentro do consultório e fala, doutor, eu tô com uma ler. É, você É vê. sobre isso. Imagina se o pessoal. Não. Mas o que você poderia comentar comigo, né? Eu vou perguntando um a Tá, um. ótimo. LER, o que você pode me falar sobre ela? Existe, Sim, né? Existe no ponto de vista de situações ainda a serem preventivas. Geralmente hoje, graças a todo esse trabalho, né? A pessoa quando chega no consultório comentando sobre LER, é a primeira fagulha, né? Não é já uma lesão instalada. Ah, doutora, eu tô vendo que toda vez que eu faço, sei lá, um torque, né, que a gente fala, sim, eu sinto dor no pulso. Então eu vim ver. Então vamos dizer que naquele primeiro momento existe uma inflamação aguda, uma inflamação que começou recente, e a gente consegue reverter o quadro. Diferente, vou colocar aí os meus 10 anos de experiência em situações que eu já peguei em que a pessoa chega, doutora, eu sempre sentia, mas tomava um anti-inflamatório, ia ali no ortopedista, né, fazer uma fisioterapia, mas nossa, agora não tô conseguindo virar mais. E aí era lesão realmente já instalada, com viés de cirurgia e até incapacidade, como a gente falou. perfeito. Então, sim, é um problema que muitas vezes é provocado dentro da empresa. Hoje, quando existe uma sinalização, a primeira coisa que a gente faz é falar com o ergonomista e a segurança do trabalho. Por quê? Porque eles vão até a área verificar se existe a possibilidade de adaptação de algum dispositivo, por exemplo, Exato. para que aquilo não ocorra, né? Ou que aquela pessoa, depois de tratada, porque existe a dor, existe a inflamação ali, que ela não venha a ter novamente, talvez diminuindo o tamanho do torque, o nome da ferramenta, não sei. Existem várias soluções em diferentes casos. Mas a evolução da medicina do trabalho tem diminuído essa presença de uma LER crônica, que é sim o que dá, vou colocar assim, as empresas muitas vezes têm problemas de passivos, que a gente fala, que é a questão de alguém processar por conta de um problema que vem da empresa, né, para ganhar algum tipo de ajuda financeira. Tá no Perfeito. direito dela, não é? Eu falo Sim. que todo mundo tem o seu direito, desde que se prove o Mas se contrário. você deu todo o mecanismo para que ela não chegue a se lesionar, você tem como se defender, né? Exatamente, né? E esse é um dos grandes papéis hoje do médico do trabalho, ter todo vou colocar assim, um subsídio documental até, Perfeito. para que a gente
prove que foi feito tudo que poderia ser feito para que aquela pessoa não se machucasse. Perfeitamente. Desde a orientação à gerência dele, a supervisão dele sobre o que está ocorrendo, até mesmo, como a gente falou, a segurança do trabalho e o ergonomista pedir investimento para adaptação daquele equipamento, por exemplo, na linha, para que não se cause isso mais. Perfeito. E aí, nesses casos de LER, o principal profissional especialista vai ser o ortopedista, Exato. reumatologista também, às Às né? vezes, mas em suma o Mas é o ortopedista. ortopedista mesmo, né? Exato. É muito comum a LER relacionada à coluna e ombro, né? Assim, Perfeito, são as de ganho, realmente. Porque, infelizmente, a questão de força, né? Altura, posicionamento, né? perfeito. É o que mais tem. Muito bom. Outra doença relacionada ao trabalho, que não se falava nisso, e hoje ela se tornou mesmo uma coisa muito evidente, que é a síndrome de burnout, né? Eu não Infelizmente. sei falar direito isso Eu daí. também não, eu Burnout, né? nunca sei. Burnout. Todo mundo sabe. É, E o que que vamos, você, vamos é, traduzir. o que que você Síndrome pode me mental. falar sobre isso? Bem, o que a gente vê hoje, né? E aí é o que eu tô falando, onde está até entrando a regulamentação agora a partir de maio. Nós estamos, existem as gerações, também não sou, né, uma conhecedora dos nomes aí, X, Y, Z, mas tem as gerações. E a geração produtiva hoje, que chega do mercado de trabalho, é uma geração que veio muitas vezes afetada pelo Covid, por outras questões, né? E realmente muito ciente dos direitos dela. E algumas empresas não andaram com vou colocar assim, junto com esse processo de transformação. E ainda existem as chefias mais velhas que pegam no pé, a pressão, né? Isso, Ainda existe algumas características do Fordismo, vou colocar assim, de perfeito. produtividade. E aí isso se agrega, né? O externo com o interno. Então, sim, a gente vê muita ansiedade, né? Nós estamos numa sociedade, eu falo, doente. É difícil você conversar com alguém que não esteja ansioso hoje. Alguém que não olha o relógio a todo momento ou o celular. O celular está deixando a gente ansioso, né? Vamos colocar aqui quem eu conto, né? Eu acho que eu não consigo nem contar no dedo. Quem não tem um grupo de WhatsApp do trabalho hoje? Para situações de trabalho, seja ele corporativo ou não. Erradamente, né? A gente sabe que tem regulamentação para isso hoje. Mas tem. Então, isso já está encravado, né? Existe uma ansiedade, uma depressão pertinente. E aí, óbvio, que o esgotamento uma hora vem. E é onde vem a síndrome de Burnout, vamos falar bonitinho. E a diferenciação desse caso é muito importante porque a gente precisa do psiquiatra. Eu vou ser séria para você que, como Exatamente. médica do trabalho, muitas vezes a gente tem a dificuldade de conseguir classificar realmente como uma síndrome de Burnout ou não. Está vindo de uma maneira nova, as soluções também estão vindo de uma maneira nova, uma delas é essa regulamentação, e o subsídio de programa de qualidade de vida. Hoje é legal ver, eu vou colocar, a empresa em que eu trabalho hoje tem mais de 80% da população como homens. E existe uma trava de sociedade para o homem ir ao psicólogo, ao psiquiatra, né? Perfeito. E é legal saber que trabalhando os programas de qualidade de vida com assistencialismo de psicólogo, né, que a gente tem lá, a maioria deles já adere sem problemas, prevenindo Perfeito. esse tipo de situação. E Então, é um trabalho. uma situação que tem que ser resolvida porque a empresa, lógico, ela tem a cobrança de você produzir. Você tem que devolver com produtividade para a empresa o funcionário, né? E aí, afastamento, essas coisas todas. Então, prevenção é fundamental, né? Exato, E aí a exato. psiquiatria ajuda bastante, né, nessas. Bastante. É o nosso Perfeito. principal direcionamento. Muito bom. Outra coisa relacionada ao trabalho também vem a ser a surdez, né? Ou perda auditiva definitiva ou temporária, né? Sim. Isso também é legal que, de novo, a regulamentação tem sido muito, vou colocar assim, importante para que também funcione, né? Além daquela sigla do PCMSO, existe uma outra que chama PCA, que é Programa de Conservação Auditiva, que as empresas que têm um maquinário
vamos dizer assim, barulhentos, vou colocar esse o termo, que são pessoas leigas, tem que seguir, tem que ter alguém responsável para assinar essa documentação e seguir toda uma regulamentação para isso. Então, assim, as empresas fornecem os EPIs necessários de acordo com cada área em que há aumento de decibéis, vou colocar regulamentado hoje, cada ambiente de trabalho tem que ter até 85 decibéis no máximo para aquele indivíduo. Se isso ultrapassa, ele tem que usar, por exemplo, uma dupla proteção que a gente fala, que é um plugzinho, né, aqueles normais que a gente escuta, e uma concha, para evitar com que ele tenha uma perda auditiva. São os equipamentos de proteção, né? Isso. Ah, mas é só colocar? Não. Tem que ter um treinamento, porque existe uma maneira correta de colocar. Tem que ter uma medição. Todo mundo acha que é só colocar aquele plug no ouvido, né? Não, ele tem um tamanho certo. Se a gente não coloca o tamanho certo, ele não veda da maneira certa. Então, também tem essa regulamentação. Ah, a pessoa é avaliada de uma maneira, vou colocar, o Otton foi lá para mim e falou que achou que tá diferente. Aí eu fiz o exame de audiometria, que também é um exame com periodicidade, tem que ser feito nessas áreas que existe risco auditivo anualmente, tá? Feito por um Perfeito. profissional especializado na área, que é o fonoaudiólogo, que também faz parte da equipe que a gente gerencia com o médico verdade, do né? trabalho. E é um braço importantíssimo da medicina do trabalho. Sem eles, a gente não teria tanto norte. Sim. Ele faz essa medição, faz o treinamento, faz a audiometria e nos aponta a necessidade, às vezes, de ir em determinada área para ver se está tendo uma dificuldade de melhoria ali ou do uso correto do EPI, porque as pessoas daquela área estão tendo algum tipo de apontamento. Ou então, não, essa pessoa que teve uma alteração, a gente tem que averiguar se ela é clínica ou se é ocupacional. E aí começa todo um rastreamento e ajuda de novo do especialista, colega, que aí no caso é o otorrino. Isso. Então, tem toda uma vertente aí a ser seguida, mas eu acho até que, diante de todas as outras problemáticas que tem nas empresas, a questão de surdez é algo que está bem sedimentado nas empresas em geral. Hoje em dia, todas fazem a sua parte de uma boa maneira. Muito bom, hein? É, você tinha comentado alguma coisa, né, sobre as principais doenças. Não sei se estaria incluído no grupo da LER, né? Que seriam as dorsalgias, né? Lombalgias. Ai, doutor, tô com lumbago aqui, tô com... Como que tá hoje a visão sobre a lombalgia, a dorsalgia? Na verdade, segue a mesma risca da história da LER, né? A pessoa chega, a gente avalia se tem relação ou não com aquela atividade em que ele faz, a periodicidade, né? Etc. Mas existem aí também as dorsalgias comuns, dor de cabeça. É algo que às vezes é preditivo daquela pessoa que tem uma enxaqueca, ou às vezes ela tem algum ponto, vou colocar até emocional, que ajuda, ou uma hipertensão ainda não diagnosticada, e que se torna uma queixa comum dentro do ambulatório médico. Dor no estômago é uma queixa super comum. Isso. Né? Então, assim, a gente coloca nessas dorsalgias porque é um pacotinho, vamos dizer assim. Exato. Aí, falar dor no estômago, nossa, mas às vezes algumas pessoas hoje, ainda com mais facilidade, têm intolerância à lactose, intolerância a glúten, ou então exageram na alimentação porque a comida da empresa às vezes é boa e a quantidade é oferecida, né? Daí vai para a área da nutrição, né? Chama a Exato, nutricionista, o que que tá havendo, né? exatamente. E aí, de novo, programa de qualidade de vida. Perfeito. A gente tem um Legal, nutricionista para orientar tudo isso, legal. tá? Aí, né? Então, as mais relacionadas, acabamos falando já, né? Os transtornos mentais, né? Os transtornos das articulações. Então, o que você me fala, então, sobre o exame de admissão do funcionário? O que principalmente tem que ser relatado? Porque quando você faz exame, você vai relatar. Sim, Olha, sim. vi, ele está tudo perfeito, porque É, passou os 3 meses de como é que experiência. experiência, né? Opa, no quarto mês já começa a aparecer. Isso aí, infelizmente, acontece muito, né? Então, É, o que que você tem que relatar, principalmente nesse exame admissional? O que que é o mais importante? tá. Então, eu vou colocar um ponto antes, tá, Otto?
O mais importante no exame admissional, e que não ocorre algumas das vezes, é que a gente, como médico do trabalho, tem que conhecer os postos de trabalho. Porque senão você não consegue entender. Por exemplo, o Otton foi colocado como operador de produção D, tô chutando, né? Que é os nomes técnicos que o pessoal coloca. E o operador de produção D faz uma atividade fina com o dedo. Aí você chegou para mim e você tem, sei lá, uma sequela no dedo porque cortou. Como é que eu vou avaliar se você tem essa capacidade ali ou não? Se aquilo pode surgir um agravo. Então, a primeira situação e importante é que o médico do trabalho queira conhecer os postos de trabalho. Que não é Claro. simples. Muitas vezes os colegas médicos, médico de trabalho, você fica lá no consultório. Não, é colocar capacete, EPI, chatice a biqueira de aço no pé que dá uma encravada, eu colocar assim. Porque via de regra, né, a pessoa quando chega para o exame admissional, ela tá ótima, não tem nada, você vai, poxa, mas isso aí pode, Exato. você tem esse problema que pode não ser legal para a área que você tá sendo destinado o seu trabalho. Não, isso nunca me afetou, não tem problema, né? Não é fácil, né? Não é Você simples. tem, o que você comentou, você tem que relatar Um a um. um a um, né? Exatamente. Então, olhar o indivíduo como um todo. Exemplo, você vai falar assim, é bobo. Às vezes a gente pergunta para esse indivíduo, você teve bronquite ou asma na infância? Nossa, para que o médico do trabalho querer saber que eu tive lá quando era criança? Não É, é? Mas, na verdade, porque dependendo da capacidade de poeira daquele lugar em que trabalha, a asma pode ser um impeditivo. perfeito. Então, assim, a gente precisa, assim, notar o físico daquela pessoa, notar a história pregressa. Então, teve asma, fez alguma cirurgia, já ficou internado, tomou as vacinas, né? Um dos Exato, preditivos das vacinas, vacina de Covid, é importante, exato. parece que não, mas é. A pessoa, mulher, né? Teve filho, teve algum problema ginecológico, em que momento da vida hormonalmente aquela pessoa tá, bebe, fuma, porque dependendo se aquela pessoa trabalha em altura, a bebida aos finais de semana pode me dar problema na segunda-feira. Eu tenho que pensar Exato, tudo isso. Parece, de lógico. novo, um hábito ruim, né? E às vezes, outra coisa, e isso já até me perguntaram. Eu pergunto, Fulano, você faz atividade física? Nossa, mas doutora, para que atividade física? Eu não vou fazer atividade física aqui dentro? Não, se for uma linha em que exige que a pessoa tenha uma força, eu preciso saber se ela tem capacidade muscular para aquilo, desenvoltura. Exato. Então, a atividade física é né, um ponto a ser colocado. Além da história familiar, que é o que você acabou de falar, né? Vai que na história familiar alguém tem sei lá, uma deficiência genética em relação à coluna. Eu não vou poder colocar aquela pessoa agachada para fazer o serviço, porque vai vir, é genética, É, né? Então, é um olhar macro, mas eu não vou isso, negar que é complicado, porque complicado. a gente lida com a pessoa, com o querer da pessoa, com o bem-estar daquela pessoa, né? E aí você fala assim, nossa, você reprova no exame admissional? Na verdade, o médico do trabalho não reprova nada. Quem reprova a vaga Exatamente, é o setor de recursos humanos, que é o RH. exatamente. Mas a gente faz os apontamentos que são necessários de acordo com a Perfeito. vaga. Por isso que eu enfatizei de início. É importante que o médico do trabalho saiba todo o posto de trabalho. Nossa, que médica má. Ela não, nada Não é disso. isso. Para o seu bem-estar. Isso daqui a algum tempo pode prejudicar você. E aí já Exato. era. Mas, doutora, nós estamos caminhando já para o nosso final aqui do programa. Porque é A um pena. assunto que dá para falar o dia todo. Não tem Verdade. fim isso aqui. Mas eu não posso terminar, né? Porque eu tenho que perguntar para você, e eu sei que os seus olhos brilham quando a gente fala sobre isso. O que são programas de qualidade de vida dentro das empresas, né? Que, pelo que você já comentou, é uma tendência existente dentro da medicina do trabalho, principalmente agora pós-pandemia. Eu Exato. sei que é uma coisa que você gosta muito, você Gosto. vai comentar comigo sobre isso. Gosto sim. Na verdade, é uma maneira de nós, como médico trabalho e a empresa, favorecer acesso à saúde desses funcionários, né? Então, assim, quando a gente pensa em prevenção, vamos falar aqui, vamos pensar numa questão nutricional.
A pessoa precisa ser, hoje, a gente sabe que a questão de suplementação tem vindo com força, o quanto é importante, o quanto nossos alimentos estão sendo colocados em terra já obsoleta de vitamina, vou colocar assim, né? E o quanto isso tem sido carro-chefe para muita coisa. Então, por que não favorecer essa suplementação e essa orientação ao funcionário dentro da empresa, para que ele não tenha que talvez faltar para uma consulta de um nutricionista, né? Então, a gente coloca um programa de qualidade de vida voltado à nutrição, mas não é só. Às vezes a pessoa lê nutricionista, eu vou só para emagrecer. Não. É para gestante, é para quem tem hipertensão e quer melhorar os níveis pressóricos, é para quem é diabético e não consegue controlar, é para quem só quer ganhar qualidade de vida com suplementação. Então, o nutricionista fica ali à disposição. Eu não estou sabendo lidar com a chegada, sei lá, do meu filho. E aí eu estou vivendo uma problemática em casa. Além do que existe no normal, né? Eu falo a sociedade ansiosa que existe hoje. Tem um psicólogo à disposição. O psicólogo vai estar lá para fazer a consulta, para trabalhar a prevenção de uma possível síndrome de Burnout, uma ansiedade, né? Por que não? Sim. Né, às vezes o pessoal vai contar lá no ambulatório que é muito legal. Eu tô grávida, não sei o que, então a pessoa tô grávida, né? A esposa tá grávida. Que legal. E aí, é o primeiro filho. Mas o que eu faço, doutora? Como é que é a vacina? Como é que é o benefício disso? Como é que eu tenho que procurar quem? Peraí, a gente tem um programa de qualidade de vida voltado a gestante a bebê para poder dar todas essas informações e principalmente acompanhar se estão indo no caminho certo, né? Eu preciso que nem agora a gente acabou de lançar lá um programa, chama até Mais Sóbrio, na verdade, é para evitar que a pessoa tenha uma dependência a álcool e drogas. Eu tenho vergonha de falar para a família, eu não quero exteriorizar que eu tenho essa dependência, mas eu queria tratar. Como é que eu faço? Perfeito. Programa contra cigarro. A maioria das empresas dão subsídios, na verdade, as empresas pagam, por exemplo, o tal do adesivo ou a goma de mascar de nicotina para ajudar no tratamento e a gente acompanha essa pessoa a sair. Desde que eu cheguei nessa empresa, vai para 3 anos, a gente está com 0 fumante dentro da empresa. Eu consegui zerar a quantidade de pessoas abordando com um programa de qualidade de vida contra cigarro. Então, assim, agora a gente está criando para esse ano o programa de oncológicos, na verdade. Fala, nossa, vai mexer só com câncer? Não. Existe um rastreio de toda uma situação, vou colocar genética e de pertinência de fator externo que possa vir ajudar aquela pessoa a ter um câncer e que a gente pode trabalhar isso antes que ela desenvolva aquela situação, né? De alguma maneira ser preventivo. Então, por que não fazer isso? Por que não a gente pegar a nossa população e tentar prevenir essa situação? Então, eu falo que a qualidade de vida, assim, é muito legal porque você vê o resultado ali, né? Como foi o do cigarro, como tem essa questão aí da gestante bebê, que né, é muito legal. Essa questão nutricional mesmo também, de pessoas vindo, às vezes até a gente falar, doutora, eu consegui melhorar isso, isso e isso. Exemplo, tinha 2 funcionários lá que eram bariátricos e que viviam indo tomar ferro, as bolsas de suplementação, porque não conseguiam adequar a sua dieta. Não, vamos fazer o programa de nutrição. Nunca mais apareceram no ambulatório para isso. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, né? Programas de fisioterapia para a questão das articulações, a gente tem fisioterapia. Isso. Então, eu falo, é muito legal. É Isso realmente. é gratificante, né? Você perceber esses resultados, né? Mas Exato. é isso, sabe? É lógico, a empresa, ela visa o lucro, né? Mas ela também, hoje ela percebe que tendo um funcionário trabalhando de maneira satisfeita, isso vai ser muito mais lucrativo, mesmo que ela tenha que investir nisso tudo, né? Sim. E é o que se espera que com o tempo vai acontecer. O que que essa nova geração, qual tipo de trabalho que eles vão ter, mas nunca vai deixar nunca vamos deixar de ter um funcionário que vai trabalhar em altura, um funcionário que vai fazer um serviço pesado, não vai ficar todo mundo trabalhando online, Sem dúvida, né? sem Então, dúvida. Alguém tem que fazer um maciço, né? exatamente. Então, isso é muito legal. Doutora Tatiana, eu acho que hoje vamos ficar por aqui. Eu Tá, agradeço joia. muito a sua presença, aprendi muito com você. Isso é legal. Quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, tirou alguma coisa bacana, que todo mundo tem alguém em casa que trabalha numa empresa que
E chega, às vezes, que chega em casa reclamando, ou muitas vezes, e vai chegar, pô, que legal, olha, estão fazendo isso, para ajudar a manter a nossa Ou até se perguntar, saúde. será que a minha empresa tem? E às vezes a pessoa É, não se atentou, né? exatamente. Eu agradeço muito a sua presença, deixo a palavra para você deixar algum recado, alguma coisa relacionada a essa área que você. Não, eu que agradeço, né, a oportunidade, eu falo lisonjeada em estar aqui com você. E o que eu vou te deixar de recado é que, assim, que a medicina do trabalho está evoluindo de novo para ser uma acessibilidade, para ser uma prevenção, que as pessoas consigam olhar o médico do trabalho como uma pessoa de apoio e não aquele medo, né, que Exato, existe lá atrás, que o médico do trabalho é para me demitir, o médico do trabalho é para eu colocar eu contra a empresa ou então mostrar algo errado. Não, exato. pelo contrário, a gente está ali para brigar pelo melhor para cada colaborador. É exatamente isso. E ver isso, porque que você acabou de falar, as coisas estão mudando, a geração é outra hoje. E eu acho que até a geração dessa medicina do trabalho que está vindo agora é para plantar sobre isso e vai mudar muita coisa adiante aí. Muito É bom. isso. Agradeço muito sua Obrigada. presença novamente. Ficamos por aqui com mais um programa Fala Doutor. Até a próxima.